Lully virou um apoiador do empreendedorismo. Lully. E ele fala, eu não sei se você sente essa indignação, ele fala como se ele nunca tivesse sido presidente do Brasil. Nunca. Ele fala como se o PT tivesse há 2 anos no governo. Um carro explodiu em uma rua próxima ao Supremo Tribunal Federal e ao Parlamento. Pessoas que caminhavam pela Praça dos Três Poderes por volta das 19h30 disseram ter ouvido o estrondo em pontos diferentes do local. De acordo com uma fonte da Polícia Militar do Distrito Federal, o homem morreu. Agentes fecharam parte da região para averiguar a presença de possíveis. A Polícia Civil do Distrito Federal acrescentou que agentes da 5ª Delegacia de Polícia estão no local. Conforme o PCDF, um artefato explodiu. A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local, comunicou a corporação. Por hora, pelo menos diz aqui a Revista Oeste, aqui no momento que nós estamos gravando o vídeo, não se sabe por que a tragédia ocorreu. Em nota, o STF se manifestou. Ao final da sessão de hoje, 2 fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança, informou a corte. Os servidores e colaboradores do edifício sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A segurança do STF colabora com as autoridades policiais do Distrito Federal. Gente, que doida essa notícia, né? Eu tô vendo uma galera falar de coisa aqui na internet, mas eu não vou ficar passando informações que não são oficiais, né? Então eu prefiro aguardar um pouquinho para poder tecer comentários sobre essa notícia. Fato que isso aconteceu, essa pessoa estava dentro das suas faculdades normais, né? Pouca coisa se sabe ainda, né? Eles estão investigando, então qualquer comentário vai ser leviano, a gente tem que aguardar. Eu tô vendo algumas notícias aqui no Twitter, ou X, né, o antigo Twitter, e assim, tem uma galera falando que o cara tava doidão, né, que ele foi candidato numa coligação de esquerda do PL e do PDT. PL e PDT, lembra que a gente falou? Quando o Bolsonaro sequer era afiliado ao PL. Mas aí, o que acontece? Tô vendo um post aqui do Adrilles, e ele fala que o Bolsonaro nem sequer era afiliado ao PL. A pessoa que fez isso disse ser contra Lula e Bolsonaro, e mensagens meio... Ele diz aqui alucinadas. Estou abrindo aspas para o Adrilles, tá? O problema é a loucura orquestrada da mídia que já tenta criar uma narrativa de criar uma peça da extrema-direita bolsonarista. Gente, era disso aí que eu ia falar. Cara, tem uma galera, mano, que tá querendo arrumar sarna para se coçar dessa imprensa. Na boa, na boa, na boa. Em vez de fazer uma coisa responsável, falar sobre a notícia, igual eu tô fazendo aqui, eu não vou tirar nenhum tipo de conclusão acerca desse fato que aconteceu aí no STF, porque eu não tenho dados suficientes para falar sobre esse fato. A gente está noticiando o que aconteceu aqui no canal, existem opiniões aí da galera que está na rede, são alguns de um viés, outros de outro viés, enfim. Mas o ponto é começar a utilizar esse treco já para falar que é extrema-direita bolsonarista, ou é extrema esquerda, os extremos e tal. E de novo a gente continua vivendo no Alice País das Maravilhas, que não tem as maravilhas, mas que é o país da Alice, que está todo mundo viajando, está todo mundo discutindo ideologia, está todo mundo esquecendo que o país está indo na bancarrota, com inflação enorme, aumentando, disparando, com o dólar também nas alturas, tudo caro, desemprego, muita dificuldade de se recolocar. E a gente continua falando de extrema-direita. Mas sabe por que a gente continua falando? E o que me irrita bastante é isso. É que é a imprensa que faz isso. Não vamos falar imprensa, tá? Uma parte da imprensa, tá? Eu falando como jornalista aqui. Uma parte da imprensa municia, fomenta esse tipo de palhaçada. E o engraçado é que é para enganar você, eu, todo mundo. Tinha aquela música, eu, você, o Zubumafu? Você e o Zubumafu, vamos juntos descobrir. Mas assim, eles procuram, na verdade a ideia, o ideal deles é criar cada vez mais e fomentar isso a ponto assim absurdo. Porque no frigir dos ovos, depois da eleição de prefeito, principalmente em São Paulo, capital, a gente percebeu
que não é muita diferença assim. Esse contraste não é tão grande como a gente imaginou que ele era. Então, eles precisam fomentar isso. Esses dois polos. Não tem espaço para mais ninguém. Só esses dois polos. Isso vai começar a ser alimentado porque existe uma condição acontecendo hoje, por exemplo. Eu ia até fazer um vídeo, mas eu vou usar nesse vídeo aqui mesmo, mas eu vou fazer um vídeo separado. Mas, gente, o Lula está falando sobre empreendedorismo. Vocês sabiam disso? Eu vou chegar no assunto aqui, vocês vão entender o link. O Lula está falando de empreendedorismo e precisa fazer as coisas. Eu vou tentar achar o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho o vídeo, peraí. Vamos ver o videozinho aí, galera? Vamos ver. Toda vez que a gente tiver que anunciar o crescimento do emprego pelo CAGED, nós sempre falamos assim: criamos 3 milhões de empregos com carteira profissional assinada. É importante a gente lembrar que tem uma parte da sociedade que não quer ter carteira profissional assinada. As pessoas querem trabalhar por conta própria. As pessoas querem ser empreendedoras. As pessoas querem montar um comércio. As pessoas querem montar uma agência de turismo. As pessoas querem fazer um instituto de beleza para ver se faz o meu cabelo e do álcool voltar ao que era quando a gente tinha 10 anos de idade ou 14 anos de idade. Então é preciso que a gente aprenda que mudou o mundo do trabalho no Brasil, não só pelos avanços tecnológicos, mas também pelo avanço da qualidade educacional que o povo brasileiro tinha. Este país, durante 400 anos, não se preocupou com a formação do nosso povo. A nossa primeira universidade é de 1920. Quando a gente foi fazer a primeira Universidade Federal, a Argentina já tinha feito a sua reforma. Bom, tá bom, você já viu, né? Cara, é impressionante. Você percebe que ele falou. Você percebeu? Ele falou, com a boquinha dele lá. Nós nunca se preocupamos com nada, né? Não sou bom imitador, mas tudo bem. Esse país nunca se preocupou com nada. Com o empreendedorismo, com ensinar. Porra, esse país nunca se... Ô, Inácio, é o seguinte. Você, que juntando os governos, Dilma, seus primeiros mandatos e esse agora, nós vamos ter aí 20 anos de catástrofe nesse país. Ô, Inácio, é o seguinte, você não ligou pra nada. Você não tá nem aí, você nem sabe o que você tá falando. Você acabou de dizer que o Brasil nunca se importou no desenvolvimento, no crescimento, incentivar o empreendedorismo, os novos negócios, a tecnologia, o desenvolvimento. Você nunca se importou com isso. Você e sua trupe. Nunca. Vocês não estão nem aí. Essa é a real. Então não adianta você vir conversar com essa conversa... Não adianta você vir com essa conversa mole, querendo enganar todo mundo. Você não engana mais ninguém, filho. Você não engana mais ninguém, filho. Você engana aqueles 30 e pouco por cento que você tem lá e que vai te levando em segundo turno e tal. Porque esse sistema que já está mais do que provado que não funciona, que não é bom, que ele seria mais justo se tivesse uns ajustes e fosse de forma diferente, por exemplo, como o americano. E talvez, se não quiser mexer muito, pelo menos tirar esse negócio de 2 turnos. Porque a gente já viu que 2 turnos serve só para gastar dinheiro público, que é seu dinheiro, que não é público coisa em cima nenhuma, é dinheiro privado, nosso, que a gente trabalha e paga os impostos. Então é para isso que serve o segundo turno. Para aí você ter 2 caras que ficam, a patota se junta para favorecer um ou outro, e é você que paga isso aí, cara. É você que paga. O país já é dividido. Vai estar essa divisão em primeiro ou segundo turno. Só com a diferença, um turno só é mais barato e muita gente acaba votando naquele que gosta, que acredita. E se não tivesse pesquisa ainda, você ia ter que adivinhar, e aí você ia votar em realmente quem você quer, e não que você ia falar, não tem chance, não vou votar. Enfim, papo não é esse. O fato é o seguinte, o Lully e sua trupe tá preocupado, sabe por quê? Porque o Marçal chegou onde ninguém tinha chego. O Marçal entrou em regiões em São Paulo que direita não entrava. O Marçal conversou com pessoas, o Marçal pegou votos de pessoas, além de conversar, pegou votos de pessoas
que eram da esquerda, do Boulos, do Lula. Porque a galera tá cansada dessa merda, dessa conversa. A turma cansou. A turma não quer mais. E essa polarização, essa mania de não deixar uma terceira força, quarta, seja lá, se tiver 5 com chance, tá bom. São mais opções. Não deixam, cara. Fica só os dois. Aí é o que você vê, a notícia que eu acabei de dar lá no início, que agora eu vou linkar. Agora vamos pegar essa história do que aconteceu lá, essa tragédia que aconteceu lá em Brasília, que poderia ter sido gigantesca, e já vão falar que é de um lado X ou Y, um grupo X ou grupo Y. Vocês percebem? É sempre a mesma história, a gente parece que tá num looping. Só que aí surgiu o Marçal, e o Marçal chegou com uma conversa que ele alcançou as pessoas que estão cansadas desse tipo de conversa, estão cansadas de não ter emprego. Primeiro que não tem emprego. CLT para muitos é sonho. No Brasil, CLT para muitos é sonho. É sonho. Ter o primeiro negócio também é sonho. Porque a gente está num país que não tem meritocracia, que não investe nisso. Nós estamos num país onde não quer dizer necessariamente que eu trabalhe e eu vou enriquecer. Isso não é verdade. Isso é uma puta mentira. Não sei se você viu um post, uma vez eu vi um post na internet que tinha uma foto, lá escrito assim: prospera quem cedo madruga. Um negócio assim. E aí tava escrito assim embaixo: teu cu, que era a foto de um padeiro. Então assim, não existe uma lógica no Brasil, porque o Brasil, apesar dele ser, e nós também pensarmos numa economia liberal, tudo isso que é bacana, e é isso que a gente defende, mas a gente precisa criar uma estrutura muito boa para gerar emprego, renda, fazer virar o mercado, oportunidade, porque a gente tá discutindo um negócio que o problema vai muito além. Não é só a questão, é CLT ou não é, empreendedorismo ou não, não sei o que lá. Não, cara. Precisa mudar um monte de coisa, precisa diminuir imposto, Como que você vai gerar nas pessoas condição financeira maior para consumir? Baixando imposto, fazendo o preço das coisas abaixar. Tá tudo caro pra cacete. Comida tá caro pra caramba. Eu não vou falar nem de coisa tecnológica aqui, pelo amor. É sonho, é utopia para muitos. Então tem todo um monte de coisa que tem que ser feito antes de começar a pensar em falar de CLT, de empreendedorismo. Isso aí nada mais é uma puta de uma hipocrisia, gente. Isso aí é hipocrisia. Quer que eu fale pra vocês? É hipocrisia. Sabe por quê? Ele tá cagando, morrendo de medo, que o Marçal conversou num lugar que ninguém tinha conversado. E o Marçal vem forte em 26. O Marçal vai ter 2 anos para trabalhar a candidatura dele para 26. Se é que vão deixar, né? Se ele conseguir concorrer. Mas ele vai trabalhar 2 anos por isso aí. Ele falou num reduto onde o Bolsonaro não falou. Onde nenhum outro de direita falou. Então, eles começaram a se preocupar. E agora, Lully virou um apoiador do empreendedorismo. Lully. E ele fala... Eu não sei se você sente essa indignação. Ele fala como se ele nunca tivesse sido presidente do Brasil. Nunca. Ele fala como se o PT tivesse há 2 anos no governo. Não parece uma loucura? Não parece que a gente está vivendo um pesadelo que não acaba nunca, cara? É um negócio inacreditável. Ele acredita piamente que ele está fazendo... Que, tipo, eles estão agora no governo. Não, eles não acreditam piamente, eles fazem de propósito, eles sabem. Fizeram a leitura da prefeitura, fizeram a leitura da eleição para prefeito de São Paulo e viram como o Marçal chegou e estão morrendo de medo do Marçal.